né? El pastor Iago compartió su testimonio para venir a Argentina. Que ele estava lavando louça e Deus falou com ele. Él estaba lavando los platos y Dios habló con él. Deus nunca falou comigo lavando louça. Dios nunca habló conmigo lavando los platos. Normalmente minha mulher fica falando comigo quando eu estou lavando louça. Normalmente mi mujer se está hablando conmigo cuando estoy lavando los platos, Mostrando que eu estou lavando errado. mostrando que lo estoy lavando mal. Mas o Senhor me falou sobre a Argentina Pero el Señor me habló sobre Argentina no ano passado. el año pasado. E eu falei com o Iago, eu irei junto com você para lá. Y yo hablé con Iago y le dije, yo voy junto con vos. Para Então allá. fui pesquisar passagens aéreas Ahí fui a buscar los pasajes de avión e eu pensei, eu não vou mais. y yo pensé, mejor no voy. Estava muito caro Estaba muy caro e era passagem para mim, para minha esposa, e a Elisa tem 3 anos, já paga a passagem também. y era pasaje para mí, para mi esposa, y Elisa ya tiene 3 años, así que paga pasaje también. E eu não tinha nenhum dinheiro para isso. Y yo no tenía nada de dinero para eso. A única coisa que eu tinha La única cosa que yo tenía era fé era fe e um cartão de crédito. y una tarjeta de crédito. Aleluia. Aleluya. Às vezes é o que precisamos. A veces es lo que necesitamos. Porém, eu orava muito ao Senhor Pero yo oraba mucho al Señor e o Senhor falava comigo em algumas, através da palavra dele, através de algumas pessoas, y el Señor hablaba conmigo a través de su palabra y a través de algunas personas, que a minha família, eu e minha família estaríamos aqui. que yo y mi familia estaríamos aquí. E durante esse processo no ano passado, Y durante ese proceso el año pasado, eu recebi um convite para pregar em São Paulo. yo recibí una invitación para predicar en San Pablo. É comum me convidarem para pregar, Es común que me inviten a predicar, só que normalmente são igrejas que eu já conheço. solo que normalmente son iglesias que yo ya conozco. E essa igreja eu não conhecia. Y esta iglesia yo no la conocía. Normalmente eu não vou, Normalmente no voy, mas a minha esposa ficou falando, vai, 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 vai. pero mi esposa se quedó hablando, dale, anda, anda, anda. E eu ia pregar numa sexta-feira na minha cidade, Y yo iba a predicar un viernes en mi ciudad e no sábado eu já teria que estar em São Paulo. y el sábado yo ya tendría que estar en San Pablo. E eu usei isso como desculpa para não ir. Y yo veía eso como una excusa para no ir. E aí minha esposa disse, Y mi esposa dijo, o avião daqui para lá é 3 horas só. el avión de acá para allá son 3 horas nada más. Você prega aqui, Vos predicás acá, janta, cenás, vai para o aeroporto te vas al aeropuerto e pega o avião. y tomas el avión. Não tinha mais desculpa. No tenía más excusas. Então eu fui para São Paulo. Entonces fui para San Pablo. Acabei encontrando o Iago lá em São Paulo. Terminé encontrando a Iago ahí en San Pablo Então foi muito bom. y no fue muy bueno. A igreja muito acolhedora, Y eso fue muy bueno. La iglesia muy acogedora, assim como vocês aqui são. así como ustedes son. E no fim do culto que eu havia pregado, Y al final del culto que yo había predicado, o pastor, sem me avisar, el pastor, sin avisarme, colocou a minha conta bancária no telão puso mi cuenta bancaria en la pantalla e falou para as pessoas y le dijo a las personas, ofertarem. ofrenden. Eu não tinha pedido, Yo no lo había pedido, ele não tinha me avisado. él no me había avisado. Eu acho que Deus não tinha avisado ele. Yo creo que Dios le había avisado a E él. no meio do culto Deus falou com ele. Y en el medio del culto Dios habló con él. E ele sabia que nós tínhamos algumas viagens para fazer. Y él sabía que nosotros teníamos algunos viajes para hacer. E o Ministério de Louvor estava cantando El ministerio de adoración estaba cantando e as pessoas vinham entregar as ofertas. y las personas venían a entregar sus ofrendas. Lá no Brasil, a maioria das igrejas faz tudo pelo celular assim, né? Só aponta e faz. La mayoría de las iglesias hacen así nada más con el celular, tienen el QR y ya ofrendan. E eu comecei a sentir meu celular vibrar. Y yo comencé a sentir mi celular vibrar. E eu estava, glória a Deus, Y yo estaba, gloria a Dios. aleluia. Aleluya. Faz, Senhor. Ah, Señor. Opera esse milagre. Opera ese milagro, Señor. E eu fiquei com vergonha de pegar o celular. Y me dio vergüenza agarrar el celular. Eu apenas adorava o Senhor Yo apenas adoraba al Señor e confiava nele. y confiaba en Él. Acabou o culto,
terminó el culto eu ainda estava com vergonha de pegar o meu celular. y todavía tenía vergüenza de agarrar el celular. Eu esperei ir para o meu quarto, Yo esperé para llegar a mi cuarto, cheguei no quarto, llegué al cuarto, antes de pegar o celular para ver a conta bancária, antes de agarrar el celular para ver la cuenta bancaria, liguei para minha esposa la llamé a mi esposa para ver como ela estava, para ver cómo se estaba, estava tudo bem, si estaba todo bien, e disse para ela, y le dije, meu celular estava vibrando muito durante o culto. mi celular estaba vibrando mucho durante el culto. Tomara que a gente consiga pagar pelo menos a metade da passagem. Espero que por lo menos consigamos pasar la mitad de los pasajes. Toda a passagem para nós custou mais ou menos R$ 6.000 e de volta. Cada pasaje para nosotros costó más o menos 6.000 reales ida y vuelta. Em Isso é muito pesos, di- é eu muito- não sei. En pesos es mucho R$ 6.000, dinero. $1.000. $1.000 más o $1.000. menos. En pesos no. Bastante. Bastante. $3.000 no total. Não, R$ 6.000 é $1.000. Sí. E liguei para minha esposa. Quando desliguei, Entonces llamé a mi esposa y cuando corté, olhei a conta do celular. miré la cuenta en mi celular. Havia todo o dinheiro que eu precisava. Estaba todo el dinero que yo necesitaba. Todo o dinheiro que eu precisava estava lá. Todo el dinero que precisaba estaba ahí. Nem um cartão de crédito eu precisei usar. Ninguna tarjeta de crédito precisé usar. Porque a minha fé era maior do que o meu cartão de crédito. Porque mi fe era más grande que mi tarjeta de crédito. Aleluia. Al- Eu conto isso para poder fortalecer a fé dos irmãos. Yo cuento eso para poder fortalecer la fe de mis hermanos. Às vezes Deus te dá uma palavra, A veces Dios te da una palabra, Ele te dá uma visão Él te da una visión e você talvez não enxerga o recurso. y vos tal vez no tengas los recursos. Deus normalmente primeiro dá a palavra Dios normalmente primero da la palabra e depois Ele dá o recurso. y después te da el recurso. Quando Deus chamou Abraão, Cuando Dios llamó a Abraham, Ele falou: sai da tua terra, Él dijo, salí de tu tierra, da tua parentela de tu parentela e vai para a terra y anda a la tierra que eu vou te mostrar. que yo te voy a mostrar. Deus não tinha dito nem para onde Abraão estava indo. Dios no le había dicho a Abraham ni siquiera para dónde tenía que ir. Só mandou ele sair Solo lo mandó a salir e começar a andar. y comenzar a caminar. E se Abraão não tivesse saído, Y si Abraham no hubiese salido, ele nunca iria saber él nunca iba a saber o que era a terra prometida. qué era la tierra prometida. Ele obedeceu a Deus, Él obedeció a Dios, mesmo sem saber aún sin saber para onde estava indo. para dónde estaba yendo. O Senhor deu a palavra El Señor dio la palabra e todo o recurso. y todos los recursos. O Senhor é bom em todo o tempo. El Señor es bueno todo el tiempo. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês nessa manhã sobre isso. A mí me gustaría compartir con ustedes sobre esto esta mañana. Pega meu meu caderno lá embaixo. Acabou de mudar aqui a pregação que eu ia fazer. Ah, eita. Gostei disso. É divertido. Para mim, né? Meus irmãos, Hermanos míos, tenham um pouco de paciência comigo. tengan un poco de paciencia conmigo. Nesse momento, ore por mim. En ese momento ore por mí. Amém? Amén. O Senhor está falando algumas coisas El Señor está hablándome algunas cosas e eu preciso compartilhar com os irmãos. y yo preciso compartir eso con ustedes, hermanos. Pegue sua Bíblia Agarre su Biblia ou o seu celular o el celular e abra em Lucas, y abra en Lucas capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo 1. a partir del versículo 1. Enquanto você abre, En cuanto vos abrís ahí, ontem o pastor Iago estava pregando ayer el pastor Iago estaba predicando sobre uma pesca dos discípulos. sobre una pesca, sobre una pesca de los discípulos.
Só que ele estava falando da pesca depois que Jesus morreu e ressuscitou. Solo que él estaba hablando de la pesca después de que Jesús murió y resucitó. E hoje eu quero falar Y hoy quiero hablar sobre a pesca quando Jesus começou a chamar os seus discípulos. sobre la pesca cuando Jesús comenzó a llamar a los discípulos. Ontem o pastor Iago estava falando aqui à noite Ayer el pastor Iago estaba hablando aquí a la noche que Jesus tinha chamado os discípulos para serem pescadores de homens. que Jesús había llamado a los discípulos para que sean pescadores de hombres. E eles haviam voltado a pescar peixes. Y ellos habían vuelto a pescar pescado. Mas agora pela manhã nós vamos ler sobre esse chamado que Jesus havia feito. Pero hoy a la mañana vamos a leer sobre ese llamado que Jesús había hecho. A partir do versículo 1. A Eu par- vou ler, depois a Abi Y yo voy a leer y después Abby vai ler em espanhol. va a leer en español. Do 1 ao 11. Del 1 al 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que lhe afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Me gostaria de hablar esta manhã Eu gostaria de falar essa manhã sobre a diferença sobre la diferencia dos frutos do Senhor de los frutos del Señor e de resultados passageiros. y de los resultados pasajeros. Resultados normalmente são a consequência do nosso esforço. Normalmente son la consecuencia de nuestro esfuerzo. Você corre atrás, Vos corres atrás, eu não sei como vai traduzir essa palavra, vai. se esmera Vos te esmerás em algo en algo e alcança resultado. y alcanzas un resultado. Você estuda muito Vos estudias mucho para entrar numa faculdade para entrar en una facultad, e um curso que você quer en un curso que vos quieras, e você alcança o resultado. y vos alcanzás el resultado. E a sua família fala parabéns. Y tu familia habla felicitaciones. E as pessoas falam parabéns, você é muito inteligente. Y las personas te dicen felicitaciones, sos muy inteligente. E a sua tia começa a falar com seus primos, por que você não é inteligente igual ele? Y tu tía le empieza a hablar a tus primos y les dice: ¿por qué vos no sos igual de inteligente?
E as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, você é uma pessoa E las sensacional. Y las personas te van a mirar y van a decir, wow, sos una persona increíble. Os resultados são muito bons, Los resultados son muy buenos, mas normalmente pero normalmente eles trazem algum tipo de glória para nós. estos traen algún tipo de gloria para nosotros. Mas quando o Senhor Pero cuando el Señor nos dá frutos dele, nos da frutos de Él, tudo glorifica a Ele. todo lo glorifica a Él. Por isso o Senhor, Por eso el Señor muitas vezes, muchas veces chama aquelas pessoas que ninguém dá nada. llama a aquellas personas que nadie da nada, Aquelas pessoas que ninguém acredita, aquellas personas que nadie cree, para que a glória seja dele. para que la gloria sea de Él. E aqui o que vemos nessa história? Y acá lo que vemos en esta historia, Jesus usa o barco de Simão para pregar. Jesús usa el barco de Simón para predicar. Sobe no barco, prega a multidão que estava na praia. Sube al barco y le predica a la multitud que estaba en la playa. Enquanto Jesus pregava, Y en cuanto Jesús predicaba, provavelmente probablemente Simão e os sócios dele Simón y los socios de él estavam lavando suas redes. estaban lavando sus redes. Acabaram sua pescaria. Habían terminado su pesca, Tinham pescado a noite toda habían pescado la noche e entera não tinham pegado nada. y no habían agarrado nada. Eles provavelmente tinham uma empresa de pesca. Ellos probablemente tenían una empresa de pesca. Eles eram profissionais em pescar. Ellos eran profesionales en pescar. Eles tinham toda a habilidade necessária para pescar. Ellos tenían toda la habilidad necesaria para pescar. E eles passaram horas e horas daquela noite pescando. Y ellos pasaron horas y horas aquella noche pescando. Mas o resultado, Pero el resultado, nenhum peixe. no había ningún pez. Nenhum pescado. Pescado? Pez, pescado. Eu estou aprendendo espanhol. Parabéns. Eu já estou pensando em espanhol às vezes. Yo ya estoy pensando en español a veces. Eu acordo pela manhã já. Yo me despierto a la mañana ya. O problema é quando eu voltar para o Brasil. El problema va a ser cuando vuelva a Brasil. Jesus olha para Simão Jesús mira a Simón depois da pregação después de la prédica e diz: y dice, leve o barco para o lugar mais fundo lleva el barco para el lugar más profundo e lance as redes de vocês para pescar. y lance sus redes para pescar. Imagine Simão, Imaginen a Simón, trabalhou a noite toda, trabajó toda la noche, estava cansado. estaba cansado. Se fosse eu, Si fuese yo, diria: diría, não vou, no voy, estou cansado, estoy cansado, estou exausto. estoy exhausto. Eu já fiz isso aí Yo ya hice eso e não deu certo. y no funcionó. E olha que eu sou habilidoso, Y mira que soy habilidoso. eu sou pescador de verdade, Yo soy pescador de verdad. eu sei o que eu estou fazendo, Yo siempre lo estoy mas não haciendo. deu certo. Pero no funcionó. Só que Simão, ele entendeu algo, Solo que Simón entendió algo. que Jesus havia dado Que Jesús había dado uma palavra. una palabra. E Simão disse: Y Simón dijo, pesquei a noite toda pesqué toda la noche e não deu certo, y no funcionó. mas sob a sua palavra, Jesus, Pero sobre tu palabra, Jesús, eu lançarei minhas redes yo novamente. lanzaré mis redes nuevamente. Jesús. Porque quando o Senhor deu uma palavra, Porque cuando el Señor dio una palabra, tudo mudou. todo cambió. Não tinha mais a ver com Simão, No, ya no tenía que ver con Simón. não tinha a ver com a empresa dele de pesca, No tenía que ver con la empresa del de pesca. tinha a ver com o propósito de Jesus Tenía que ver con el propósito de Jesús e a sua palavra. y su palabra. E ele diz: Jesus, ¿Y él? e ele diz: Y él Jesus, dijo, Jesús, sob a sua palavra, sobre tu palabra, eu irei fazer novamente. yo iré a hacerlo nuevamente. Nesse momento, Simão coloca a sua fé não na sua habilidade mais, En ese momento ya Simón no coloca su fe en su habilidad nada mas más, coloca a sua fé na palavra que Jesus deu. sino coloca su fe en la palabra de Jesús. Isso não diz que Simão era despreparado. Y eso no significa que Simón no estaba preparado. Muito pelo contrário, Muy por lo contrario. ele era um pescador experiente. Era un pescador experimentado. Mas naquele momento, Pero en aquel momento, ele percebeu él percibió que o lugar mais seguro que el lugar más seguro era confiar na palavra que era Jesus tinha dito. confiar en la palabra que Jesús había dicho. Então ele volta, Entonces él vuelve, lança suas redes, lanza sus redes, confiando na palavra. confiando en la E o palabra. que acontece? ¿Y qué sucede? Muitos frutos. Muchos frutos. E é interessante porque quando os frutos vêm,
Y es interesante porque cuando los frutos vienen, há algumas características. hay algunas características. Vamos ler mais um pouco. Vamos a leer un poquito más. Versículo 6 diz. El versículo 6 dice, Pode ler o versículo 6. está. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. 7. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. A primeira coisa, quando começou a gerar muitos frutos, La primera cosa que empezó a acontecer cuando hay muchos frutos, começou a gerar um tipo de unidade. comenzó a ¿llegar qué? Um tipo de unidade. Comenzó a generar un tipo de unidad. O barco de Simão, El barco de Simón, sozinho, solito, não conseguiria no conseguiría pegar todos os peixes. agarrar todos los peces. Ele precisava de ajuda de outro barco. Él precisaba ayuda de otro barco. Quando o Senhor está dando frutos ao seu povo, Cuando el Señor está dando frutos a su pueblo, normalmente gera unidade entre o povo. normalmente genera unidad dentro del pueblo. Como nós estamos vendo nessa manhã. Como estamos viendo en esta mañana. Vocês são argentinos, Ustedes son argentinos estão ouvindo um brasileiro pregar. y están escuchando un brasilero predicar. Existe um tipo de unidade acontecendo aqui. Existe un tipo de unidad aconteciendo aquí. Nós fazemos parte de congregações diferentes. Nosotros hacemos parte de congregaciones diferentes. Mas nessa manhã, Pero en esa mañana, nessa semana, en esta nós semana, estamos buscando ao Senhor juntos. nosotros estamos buscando al Señor juntos. Porque estamos perseguindo a palavra do Senhor. Porque estamos persiguiendo la palabra del Señor. Os resultados, Los resultados, normalmente, normalmente, fazem uma igreja, hacen de una iglesia um ministério un ministerio ou um projeto o missionário un proyecto se misionero, fechar para os outros. cerrarse a los otros. Achar que só eles são bons. Creer que solamente ellos son Eu buenos. faço e acontece. Yo lo hago y acontece. O Senhor está comigo. El Señor está conmigo. A mão de Deus está presente em mim. La mano de Dios está presente en mí. O poder de Deus está aqui comigo. El poder de Dios está aquí E conmigo. com mais ninguém. Y para nadie más. E o milagre só acontece aqui. Y el milagro solamente pasa E o acá. amor de Deus só está aqui. Y el amor de Dios solamente está acá. E no Brasil eu conheço muitas igrejas que são cheias e vivem assim. Y yo en Brasil conozco muchas iglesias que están llenas y viven así. Eles fazem muita coisa para encher a igreja. Ellos hacen muchas cosas para llenar la iglesia. Eu conheço muitos projetos que fazem muita coisa para encher o templo. Yo conozco muchos proyectos que hacen muchas cosas para llenar el templo. As pessoas entram, Las personas entran, saem salen exatamente do mesmo jeito. exactamente de la misma manera. Nada muda. Nada cambia. As pessoas não estão conhecendo mais Jesus. Las personas ya no están conociendo a Jesús. Porque nesse lugar Porque en ese lugar não há frutos do Senhor. no hay frutos del Señor. Igreja onde as pessoas Iglesia donde las personas idolatram o ministério, idolatran un ministerio, levantam o ministério. levantan un ministerio, Porque o ministério vive de resultados. porque el ministerio vive de resultados, Porque o ministério caminha somente pela sua força, porque el ministerio camina solamente por su fuerza, somente por sua habilidade. solamente por su E habilidad. não se engane, Y no se engañen. Simão precisou de força para pescar. Simón necesitó de fuerza para Ele pescar. precisou de habilidade. Él precisó de Ele habilidad. era capacitado. Él era capaz, Porém, pero o principal era a palavra do Senhor. lo principal era la palabra del Señor. E quando o Senhor dá os seus frutos, Y cuando el Señor da sus frutos, há um tipo de unidade que começa a acontecer. hay un tipo de unidad que comienza a acontecer. Eu gostaria até de ter mais tempo nessa manhã, A mí me gustaría incluso hasta tener más tiempo porque esta existem mañana. muitos frutos que o Senhor tem dado para nós lá na minha cidade. Porque existen muchos frutos que el Señor nos ha dado allá en mi ciudad. Frutos de unidade entre as igrejas, Fruto de unidad entre las iglesias. unidade entre os irmãos, Unidad entre los hermanos. unidade entre as famílias, Unidad entre las familias. coisas que eu oro há 10 anos. Cosas que oro hace 10 años. E no ano passado que começou a Y acontecer. el año pasado empezó a acontecer. Eu cheguei na cidade em 2015 Yo llegué a la ciudad en 2015. e em 2024 começou a Y recién acontecer. en 2024 comenzaron a suceder. Muita oração, Mucha oración. muito suor, Mucho porque sudor. minha cidade é muito quente. Porque es una ciudad muy caliente. Muito, muito, muito quente. Muy, 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 muy caliente.
Mas não caluroso. tem muito tempo para eu contar os testemunhos de lá. Pero no tengo mucho tiempo para contar los testimonios. Eu de allá. posso afirmar a vocês Yo les puedo afirmar que se você na sua vida pessoal, que si vos en tu vida personal, na sua vida en tu ministerial, vida ministerial, trabalhar muito, trabajás mucho, se capacitar, te capacitas, você vai alcançar vos vas a alcanzar tudo o que você quer. todo lo que vos E no quieras. final da sua vida, Y al final de tu você vai ter vida, construído um altar de adoração vos vas a haber construido un altar de adoración para você mesmo. para vos mismo. Porém, Pero se você se capacitar, si vos te capacitas, correr atrás, corres atrás, buscar, buscas, mas baseado na palavra do Senhor, pero basado en la palabra del Señor, naquilo que o Senhor está falando, aquello que el Señor está no diciendo, final da sua vida, al final de tu vida, você terá construído vos habrás construido um altar de adoração ao Senhor, un altar de adoración al Señor, onde o seu nome não vai ser glorificado, donde su nombre va a ser mas glorificado, o nome do Senhor. el nombre del Señor. E isso é o que importa. Y eso es lo que importa. No final da minha vida, En el final de mi vida, eu espero yo espero que todos os lugares que eu passei, que todos los lugares donde yo pasé, o nome de Jesus continue sendo adorado. el nombre de Jesús continúe siendo adorado. Eu trabalho com crianças numa região muito pobre no Brasil. Yo trabajo con niños en una región muy pobre de Brasil E eu faço uma oração a Deus. y yo hago una oración a Dios. Deus, eu não preciso ser o Billy Graham, Dios, yo no preciso ser Billy Graham, mas que uma dessas crianças seja. pero que uno de esos niños sea. Eu não preciso ser o apóstolo Paulo. Yo no preciso ser el apóstol Pablo. Eu posso ser Estevão, Yo puedo ser Esteban, que pregou e morreu, que predicó y murió, mas foi lançado suas roupas aos pés de Paulo. pero fueron lanzadas sus ropas a los pies de Pablo. E depois Paulo se tornou o que se tornou. Y después Pablo se transformó en lo que se Eu transformó. não preciso ser um Paulo que vai rodar o mundo. Yo no preciso ser Pablo que va a ir por el mundo. Eu posso ser um Estevão, Yo puedo ser Esteban, que vai pregar e morrer. que va a predicar y va a morir. Mas dali Pero ahí nascerá um homem, uma mulher, van a ser un hombre y una mujer que mudará o mundo que cambie el com a mundo palavra do Senhor. con la palabra del Señor. E não importa se o meu nome não rodar o mundo. Y no importa si mi nombre no da Porque la vuelta al no fim o mundo. que importa é o nome de Jesus ser exaltado. Porque al fin lo que importa es que el nombre de Jesús sea levantado. E essa é outra característica no texto. Y esa es otra característica del texto. Versículo 8. Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Quando o Senhor dá os frutos àqueles homens, Cuando el Señor le da los frutos a aquellos hombres, a reação de Pedro la reacción de Pedro não foi: no fue: eu consegui, olha como eu sou um bom pescador. yo lo conseguí, mirá qué buen pescador que soy. Vou tirar uma foto dos meus peixes para o Instagram. Voy a sacar una foto de mis pescados para Instagram. Hashtag sou muito bom. Hashtag soy muy bueno. A reação de Pedro La reacción de Pedro foi se prostrar aos pés de fue Jesus. postrarse a los pies de Jesús. Porque apesar dele ser habilidoso, Porque a pesar de ser habilidoso, dele ser de experiente, ser experimentado, ele sabia que não tinha a ver com ele. él sabía que no tenía que ver con Tinha a él, ver com Jesus. tenía que ver con Jesús. Então ele se lança aos pés de Jesus. Entonces él se lanza a los pies de Jesús. A nossa vida ministerial Nuestra vida ministerial, é para ser assim. ¿me parece? É para ser assim. Es para que sea así. Quanto mais avançamos, Cuanto más avanzamos, mais prostrado ficamos diante de Jesus. más postrados estamos delante de Jesús. Quanto mais crescemos, Cuanto más crecemos, mais prostrados ficamos diante de Jesus. más postrados estamos delante de Jesús. Porque entendemos que não tem a ver conosco, Porque entendemos que no tiene que ver con mas nosotros, tem a ver com Ele. tiene que ver con Él, Tem a ver com a palavra que Ele deu. tiene que ver con la palabra que Él dio. Gostaria de contar uma história bem rápida. A mí me gustaría contar una historia bien rápida. Alguns anos atrás, Algunos años atrás, um pastor da minha cidade me chamou un pastor de mi ciudad me llamó e ele disse que queria começar um projeto missionário y él me dijo que quería comenzar un proyecto misionero e queria que eu fizesse parte, estivesse dentro desse projeto. y él quería que yo fuese parte y esté dentro de ese proyecto. E ele falou para mim: Y él me dijo,
Eu tenho um grupo de empresários que irão patrocinar esse projeto. Yo tengo un grupo de empresarios que va a patrocinar este proyecto. E esse grupo de empresários, Y este grupo de empresarios, durante um ano, durante un año, eles darão R$20.000 por mês. ellos van a dar 20.000 reales por mes. Quanto que dá em pesos? Va a ser mucho dinero. 400.000 pesos Más o menos. por mês. Eres muy plata. É muito dinheiro para mim também. Es mucho dinero para mí. Eu poderia fazer tudo que eu sempre sonhei. Yo podría hacer todo lo que siempre soñé. Todos os projetos com as crianças que eu sempre sonhei. Todos los proyectos con los niños que siempre soñé. Ir nos lugares que eu sempre quis ir. Ir a los lugares que siempre quise. E finalmente comprar um carro que não estraga. Y finalmente comprar un auto que no se rompa. Coitado. Mas quando eu fui falar com ele, Pero cuando fui a hablar con él, eu não sei o que aconteceu. yo no sé lo que sucedió. Acho que o Espírito Santo tomou a minha boca Yo creo que el Espíritu Santo tomó mi boca, e eu virei para ele yo lo miré e falei bem assim: y yo le dije así. você tem um recurso, Vos tenés los recursos, mas você tem uma palavra? pero vos tenés una palabra. Porque eu estou acostumado a caminhar sobre a palavra, Porque yo estoy acostumbrado a caminar sobre la não palabra. caminhar sobre o recurso. No caminar sobre el recurso. Eu não sei caminhar sobre o recurso. Yo no sé caminar sobre el Eu só recurso. sei caminhar sobre a Yo palavra. solo sé caminar Você sobre tem la uma palabra. palavra? ¿Vos tenés una palabra? E o pastor ficou em silêncio. Y el pastor me dijo lo siguiente. Porque eram pessoas de fora Porque eran personas de afuera que estavam querendo fazer uma coisa lá, que estaban queriendo hacer cosas ahí, mas no fundo nem ele queria muito fazer. pero en el fondo ni siquiera él tenía muchas ganas de hacerlo. Era um pouco estranho para ele também. Era medio extraño para él. Deus não havia falado nada. Dios no había dicho nada. Ele só estava entusiasmado por causa do dinheiro. Él solamente estaba entusiasmado por causa del dinero. E eu falei para ele: se Deus me der uma palavra, E eu já darei le- a minha vida. Yo le dije a él, si Dios me da una palabra, yo daría mi vida. Com dinheiro ou sem dinheiro. Con dinero o sin dinero. Mas não havia uma palavra. Pero no había una palabra. Esse pastor continua sendo muito amigo meu, graças a Deus. Ese pastor continúa siendo amigo mío, gracias a Dios. Esse projeto não foi para frente, Ese proyecto no avanzó, mas outros projetos que o Senhor colocou no coração dele foram. pero otros proyectos que el Señor sí colocó en el corazón de él sucedieron. Porque nós confiamos mais na palavra do Senhor do que no próprio dinheiro. Porque nosotros confiamos más en la palabra del Señor que en el propio dinero. Tem uma história interessante na Bíblia, Hay una historia interesante en la Biblia. quando Jesus manda os discípulos atravessarem um lago sem ele. Cuando Jesús manda a los discípulos a atravesar el lago sin él, Jesus ficou orando Jesús se quedó orando e no meio da noite y en el medio de la noche uma tempestade assola os discípulos. una tempestad azotó a los Os discípulos. discípulos ficam muito assustados. Los discípulos estaban muy E asustados. Jesus começa a caminhar sobre as águas na direção deles. Y Jesús comienza a caminar sobre las aguas en dirección a Você ellos. conhece essa história. Ustedes conocen esa Eles historia. acham que é um fantasma Ellos creen que era un fantasma e depois eles percebem que não é. y después perciben que no E era. mais uma vez Simão Pedro Y una vez más, Simón Pedro, está acostumado a caminhar, a fazer as coisas sobre uma palavra. el que está acostumbrado a caminar y hacer las cosas sobre una palabra, Ele vira para Jesus e diz: él lo mira a Jesús y le dice, Senhor, Señor, se tu me chamares, eu irei até você. si vos me llamas, yo voy hasta vos. Eu irei caminhar sobre as águas também. Yo voy a caminar sobre las E o que aguas Jesus también. fala para Pedro? Y lo que Jesús le dice a Pedro, Vem. vení. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Não tinha uma ponte, No había un puente, não havia um alicerce. no había un alicerce, Era água. era agua. O natural seria Pedro afundar de primeira. Lo natural sería Pedro hundirse de una, Mas ele começou a caminhar sobre o vem de Jesus. pero él comenzó a caminar sobre el ven de Jesús. Quando o Senhor me chamou ao ministério, é como se fosse Jesus falando: vem. Cuando Jesús me llamó al ministerio fue como si Jesús estuviese hablando, ven. E quando eu começo a caminhar, eu não caminho
somente pelas estruturas. Y cuando yo comienzo a caminar, no camino solamente por las estructuras. Eu caminho sobre a palavra. Yo camino sobre la palabra. Nós construímos as estruturas, Nosotros construimos las estructuras. que são necessárias a longo prazo. Porque son necesarias. Mas normalmente o meu próximo passo, Pero normalmente mi próximo paso, normalmente é sobre a água. normalmente es sobre las aguas. E as pessoas que estão ao meu redor, Y las personas que están a mi alrededor, algumas ficam com medo, algunas les da miedo, outras têm mais fé que eu, otras tienen más fe que yo, e eu não tenho um problema com isso. y yo no tengo problema Eu con tenho eso. missionários na minha base que têm mais fé do que eu, Yo tengo misioneros en la base que tienen más fe que e eu yo, preciso me cercar de pessoas que têm fé. y yo preciso rodearme de personas que tienen fe. Mas normalmente o meu próximo passo, Pero normalmente mi próximo paso, quando eu olho, cuando yo miro, é água. es agua. Mas eu sei que Deus deu uma palavra. Pero yo sé que Dios tiene una palabra. E quando eu pisar o meu pé, Y cuando pise mi pie, ele se firmará nessa palavra. Él se afirmará en esa palabra. Na história de Pedro, chega um momento que ele começa a afundar. En la historia de Pedro llega un momento que él se empieza a hundir. Mas quando vamos ler o texto, Pero- diz que ele estava olhando para a força do vento. Pero cuando leemos el texto dice que él estaba mirando para la fuerza del Ele viento. estava olhando a tempestade, Él estaba mirando la tempestad, a altura das ondas, la altura de las olas, e começa a afundar. y comienza a hundirse. Pedro começa a afundar porque ele para de olhar para aquele que o chamou. Pedro se empieza a hundir porque él para de mirar para aquel que lo llamó. Ele começa a olhar mais para as circunstâncias Él comienza a mirar más para las e circunstancias começa a ter medo y comienza a tener e miedo começa a afundar. y comienza a hundirse. Mesmo assim, Jesus o salva. Aún así Jesús lo salva. A oração que eu mais faço La oración que yo más hago não é para Deus colocar a terra firme debaixo dos meus pés. no es para que Dios coloque tierra firme debajo de mis pies. É para que os meus olhos nunca saiam dele. Es para que mis ojos nunca salgan de Él. Eu nunca pare de enxergá-lo. Para que nunca pare de mirarlo. Que eu faça como em Hebreus, Yo hago como en Hebreos, deixando as coisas, o peso e o pecado que me envolve, dejando las cosas y el peso del pecado que me e envuelve caminhando em direção, y caminando en dirección, olhando fixamente mirando fijamente para o autor e consumador da minha para fé. el autor y el consumador de mi fe. Essa é a minha maior oração. Esa es mi mayor Porque eu oración. sei que enquanto eu me mantiver caminhando, olhando para Ele, Porque yo sé que en cuanto yo me mantenga caminando mirándolo a Él, não importa o que está debaixo do meu pé. no importa lo que esté debajo de mi pie, Se é água, si es agua, se não é, si no es, se eu já tenho a estrutura, si yo ya tengo una se eu estructura, não tenho. si no tengo, Eu sei que eu continuarei caminhando yo sé que continuaré caminando por causa dele. por causa de Él. É por ele e para ele são todas as coisas. Por Él y para Él son todas las cosas. Eu trabalho em um lugar muito, como é que fala? Bem no interior, assim, né? Yo trabajo en un lugar bien al interior. A cidade que eu trabalho já é interior, La ciudad donde yo trabajo ya es el interior, mas eu trabalho em uma comunidade que é mais ainda. pero yo trabajo en una comunidad que es más al interior todavía. Lá não tem nenhuma igreja, Allá no hay ninguna iglesia, nem evangélica, nem católica, ni evangélica ni católica, nenhuma. ninguna. As pessoas nunca viram alguém pregar sobre o evangelho lá, Las personas nunca vieron a alguien predicar sobre el evangelio ahí, apesar de serem católicas a pesar de ser católicos e não gostarem de evangélicos. y que no les gusten los evangélicos. E eu fui alugar uma casa lá, pastor. Y yo fui a alquilar una casa ahí, pastor. O dono da casa ficou feliz em alugar para mim, El dueño de la casa se quedó feliz de alquilarla porque eles para acham mí, que pastor tem dinheiro. porque ellos creen que los pastores tienen dinero. Se Só soubesse. que no, si supieran. Mas os vizinhos falaram para o dono da casa Pero los vecinos le dijeron al dueño de la casa que não queriam ser vizinhos de evangélicos. que no querían ser vecinos de evangélicos E ele não alugou mais para mim. y ya no me la quiso alquilar. E quando eu fiquei sabendo disso, Y cuando estuve sabiendo de eso, eu disse: yo dije, pois eles vão ver. pues Vão ver. ellos van a ver, Deus vai dar um terreno para gente. Dios nos va a dar el terreno, Nós vamos construir uma base. nosotros vamos a construir una base E eles vão ver que bênção que é y ellos van a ver qué bendición que es ser vizinho de um evangélico. ser vecinos de un evangélico. Eles vão ver que bênção nós somos. Ellos van a ver qué bendición somos.
E o Senhor havia falado para a gente sobre estabelecer aquele lugar. Y el Señor había hablado con nosotros sobre establecer aquel lugar. Encurtando a história, Y acortando la historia, o Senhor, no momento de adoração nosso, el Señor en un momento de adoración nuestro me fez sair caminhando pela comunidade. me hizo salir caminando por la comunidad. Eu não sabia porquê, mas eu senti vontade de sair caminhando enquanto os missionários estavam louvando. Yo no sabía por qué, pero yo sentí las ganas de salir caminando en cuanto los misioneros estaban adorando. Eu caminhei até encontrar um bar. Yo caminé hasta encontrar un bar. E o dono do bar, Y el dueño del bar, do nada, de la nada, depois de eu cumprimentar ele, después de saludarlo, me perguntou se eu não queria comprar um terreno dele. me preguntó si no quería comprar un terreno de Eu él. falei, quero. Yo dije, quiero. Subi na moto dele, Na moto. na moto. Subí en la moto de él. Ele me levou até o terreno. Él me llevó hasta el terreno. Chegamos no terreno, ele me mostrou. Llegamos al terreno, él me mostró. Eu falei, quanto que é? Yo dije, ¿cuánto es? Ele falou 12 mil. Él dijo 12.000. 12 mil reais. 12.000 reales. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Y yo dije, vamos a hacer lo siguiente. Eu te dou 5 mil de entrada Yo te doy 5.000 de entrada e te pago 1.000 reais por mês. y te pago 1.000 reales por mes. Mas eu pago só 5 parcelas. Pero yo pago nada más 5 cuotas. E aí no final você vai vender para mim por 10 mil. Y ahí al final vos lo vas a vender para mí a 10.000. E ele concordou, Y él estuvo de acuerdo, porque é uma parcela alta. porque era una cuota alta. E eu falei que eu ia dar 5 mil para ele. Y yo le dije que le iba a dar 5.000. Sabe quanto que eu tinha na conta? ¿Sabe cuánto tenía en mi cuenta? 300 reais. 300 reales. Por que eu falei que eu ia dar 5 mil para ele? ¿Por qué yo le dije a él que le iba a dar 5.000? Porque Deus tinha falado que a gente ia comprar um terreno. Porque Dios me había dicho que íbamos a comprar un A terreno. oportunidade estava ali. La oportunidad estaba ahí. Eu sou uma pessoa bem... Como é que eu posso explicar isso? Tenta. ¿Ven qué? É porque eu não estou conseguindo a palavra em português. Ahí está. Bem Tipo, sensata. Soy una persona bien sensata. O Iago é a parte mais louca da Five. Iago es la parte más loca de la Five. Eu sou a del parte ministerio. mais sensata. Yo soy la más sensata. Mas eu preciso muito do Iago. Pero yo lo necesito mucho a Iago. Mas nesse momento, Pero en ese momento, eu pensei, yo pensé, se Deus falou, si Dios habló, ele vai dar um jeito de pagar. Él va a encontrar una forma Eu não de tenho pagar. dinheiro, Yo no tenía dinero, mas alguém tem. pero alguien tiene. E Deus vai dar um jeito desse dinheiro chegar até aqui. Y Dios va a encontrar una forma de que ese dinero me llegue a mí. E o cara esperava que eu desse 5 mil para ele. Y el hombre esperaba que yo les diera los 5.000. E eu falei para ele, eu preciso de alguns dias para reunir esse dinheiro. Yo le dije, necesito unos días para reunir este dinero. Como se já tivesse na minha conta, né? Como si ya estuviese en mi cuenta. Mas eu preciso reunir que tinha muito dinheiro na conta de outras pessoas Pero yo realmente había dinero, ¿no? En la cuenta de otras que ainda personas precisariam ofertar. que necesitaba que me ofrenden, Mas eu não conhecia nem sabia de onde viria. pero yo no sabía ni tenía idea de dónde iba a venir. Eu compartilhei na internet sobre isso. Yo compartí en internet sobre esto E em uma semana eu recebi uma ligação. y en una semana recibí una llamada. Era a mãe de uma conhecida nossa Era la mamá de una conocida nuestra que viu a gente compartilhando. que nos vio compartiendo. E ela tinha acabado de vender um terreno lá na cidade dela. Y ella había acabado de vender un terreno allá en su ciudad. Eu compartilhei com ela o negócio que eu fiz. Yo le compartí a ella el negocio que había hecho. E ela disse, pode deixar que uns 5 mil eu dou. Puedes quedarte tranquilo que los 5.000 yo te los doy. E eu paguei os 5 mil de entrada. Y yo pagué los 5.000 de entrada. Talvez o rapaz ache até hoje que pastor tem dinheiro. Capaz que ese hombre piensa hasta hoy que los pastores tenemos Mas eu dinero. não tinha dinheiro daí. Pero yo no tenía ningún dinero. Mas eu sabia que Deus tinha. Pero yo sabía que Dios tenía. E os 1.000 reais por mês, todos os meses, foram a mesma coisa. Y los 1.000 reales por mes, todos los meses fueron la misma cosa. Muitas das vezes uma pessoa vinha e dava oferta específica, sem saber o valor. Muchas veces una persona venía y daba una ofrenda específica sin saber de ese valor. Uma vez um jogador de futebol brasileiro que joga na Rússia, ou não sei aonde que ele joga, deu o dinheiro. Una vez un jugador de fútbol brasilero que juega en Rusia, no sé dónde, él dio el dinero. E eu não conheço ele. Y yo no lo conozco. Mas ele me viu pregar na internet Pero él me vio predicar en internet, e entrou em contato entró en contacto e queria dar uma oferta. y quería dar una ofrenda. E a oferta dele foi o valor. Y la ofrenda de él fue el valor. Então eu gosto de pensar que o Senhor moveu pessoas de todo mundo. Entonces a mí me gusta pensar que el Señor movió personas de todo el mundo. Porque por mais que eu estivesse num lugar Porque por más que yo estuviese en un lugar esquecido,
olvidado, distante, distante, no meio do nada. en el medio de la nada. O Senhor estava olhando para aquele El lugar. Señor estaba mirando a aquel E Ele lugar me chamou para estar naquele y Él me lugar. llamó para estar en E aquel Ele me lugar. deu uma palavra. Él me dio una palabra. E quando eu comecei a caminhar sobre essa Y cuando palavra, comencé a caminar sobre esta palabra, começou a mover as coisas comenzó a mover las cosas para que a vontade de Deus para que la voluntad de Dios fosse estabelecida. fuese establecida. E teria muitos outros testemunhos para contar, Y yo tendría muchos testimonios más para contar, mas quero terminar aqui. pero quiero terminar aquí. Versículo 10 e 11. Versículo 10 y 11. Segundo. ¿Dónde la Biblia? Aquí. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesus chama os discípulos, Jesús llama a los discípulos, chama aqueles pescadores llama a aquellos pescadores para viver de uma forma diferente. para vivir de una forma diferente. Mas o que eu quero atentar aqui é o versículo 11. Pero lo que yo quiero enfocar acá es el versículo 11. Eles tinham acabado Ellos habían terminado de fazer a melhor pesca da vida deles. de hacer la mejor pesca de su vida. Os barcos deles quase afundaram de tanto peixe. Los barcos de ellos casi se hundieron de tantos pescados. Eles iam ganhar muito dinheiro. Ellos iban a ganar mucho dinero. A empresa deles ia crescer muito. La empresa de ellos iba a crecer mucho. A melhor empresa de pesca da Galileia. La mejor empresa de pesca de Galilea. Mas nesse momento, Pero en ese momento Jesus os chama. Jesús los llama E eles largaram tudo. y ellos dejaron todo. Porque eles entenderam Porque ellos entendieron que a parte mais que importante la parte más importante não era os peixes. no eran los pescados. Era aquele que deu a palavra. Era aquel que dio la palabra, Jesus. Jesús. Aquele que estava chamando. Aquel que los estaba llamando. Eu gosto de pensar A mí me gusta pensar que aqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus na praia, que aquellos que estaban escuchando la predicación en la playa, a multidão que estava ouvindo, la multitud estaba escuchando, provavelmente receberam muitos peixes. probablemente recibieron muchos peces E voltaram para casa com muitos peixes. y volvieron para casa con muchos peces. Jesus, numa vez só, Jesús de una vez pregou, predicó, fez um milagre, hizo un milagro, chamou os discípulos llamó a los discípulos e ainda deu de comer para a multidão. y encima le dio de comer a la multitud. Eu gosto de pensar assim. A mí me gusta pensar así, Mas o principal é, pero lo principal es, em nossa vida, en nuestra vida, em nosso en ministério, nuestro ministerio, o Senhor nos chama para ser abençoados. el Señor nos llama para ser bendecidos. Entregue sua empresa, seu trabalho, seu estudo ao Senhor. Entrega tu empresa, tu trabajo, tu estudio al Señor E você será y abençoado. vos vas a ser bendecido. Mas no fim, Pero al fin, o seu maior amor tu mayor amor não vai ser o seu trabalho, no vas a ser tu trabajo, não vai ser os seus estudos, no va a ser tu não estudio, vai ser o seu diploma. no va a ser Diploma no va a ser tu diploma, será Jesus. será Jesús. Ele é mais importante. Él es lo más importante. Como a Bíblia diz, ele é a melhor parte. Como la Biblia dice, Él es la mejor parte. Ele é a coisa mais importante para nós. Él es la cosa más importante para nosotros. Se um dia a base que eu lidero Si un día la base que yo lidero for muito grande sea muy grande e receber missionários de todo mundo, y recibiera misioneros de todo el eu vou ficar mundo, muito feliz. ay, yo iba a estar muy feliz. Mas se nesse dia Pero en ese día, o Senhor me chamar para sair dela si el Señor me llama para salir de ahí e ir para outro lugar, e ir a otro lugar, começar do zero novamente, comenzar de cero nuevamente, eu irei. yo voy a ir. Porque mais importante do que aquilo que Ele me deu Porque más importante que aquello que Él me dio é o próprio Jesus. es el propio Jesús. Deus prometeu um filho a Abraão. Dios le dio un hijo a Abraham. Deus deu o filho a Abraão. Dios prometió y le dio un hijo a Abraham. Depois pediu. Después se lo pidió. Abraão entendeu. Abraham entendió. Mais importante do que o presente que eu recebi Más importante que el regalo que yo recibí é o próprio Deus que me deu esse presente. es el propio Dios que me dio ese regalo.
E Deus não pediu Isaac a Abraão para conhecer o coração de Abraão. Y Dios no le pidió Isaac a Abraham para conocer el corazón de Abraham. Deus já conhecia o coração de Abraão. Dios ya conocía el corazón de Abraham. Deus pediu para que Abraão conhecesse o seu próprio coração. Dios se lo pidió para que Abraham conociese su propio corazón. Quando nós passamos por situações difíceis, Cuando nosotros pasamos por situaciones por difíciles, provações, por pruebas, Deus não está querendo saber quem é a gente de verdade. Dios no está queriendo saber quiénes somos nosotros de verdad. Ele já sabe. Él ya sabe, Mas Ele quer mostrar para nós mesmos pero Él quiere mostrarnos a nosotros quem mismos nós somos de verdade. quiénes somos de verdad. Às vezes a gente se engana. A veces nos engañamos. Vou te dar um exemplo rápido. Voy a dar un ejemplo rápido. Faça jejum. Haga un ayuno. Sabe o que vai acontecer? ¿Sabe lo que va a pasar? A primeira coisa, La primera cosa, você não vai ver um anjo, vos no vas a ver un você ángel. vai ficar com fome, Vos vas a pasar hambre, muita fome. mucha hambre. E depois vai ficar estressado. Y después vas a estar E estresado. depois talvez comece a maltratar as pessoas ao seu Y redor. después tal vez empieces a maltratar a las personas alrededor tuyo. Sabe o que está acontecendo? ¿Sabe lo que está sucediendo? Você está conhecendo quem você é de verdade. Vos estás conociendo quién sos vos de verdad. Quem você é de verdade está vindo à tona. Quién sos vos de verdad está saliendo a la luz. Mas se você continuar e buscar ao Senhor, Pero si vos continúas y buscas al o Señor, Senhor vai transformar quem você é. el Señor va a transformar quién sos vos. E Deus, Ele nos chama a esse lugar de confiança. Y Dios nos llama a ese lugar de confianza. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês essa manhã. Yo estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes esta mañana. Eu não compartilho essa palavra como se fosse algo distante na minha vida. Yo no comparto esta palabra como si fuese algo lejano de mi vida. E nem como se fosse algo fácil. Y no como si fuese algo fácil. É necessário esforço para caminhar sobre a palavra de Jesus. Es necesario esfuerzo para caminar sobre la palabra de Jesús. E é necessário também dependência dele. Y es necesario también dependencia de Él. Mas no fim do dia, Pero al fin del día, eu sou o homem mais feliz do mundo. yo soy el hombre más feliz del mundo. No fim do ano, Al final del año, eu olho para trás yo miro para atrás e eu sou o homem mais feliz do mundo. y yo soy el hombre más feliz del mundo. Mesmo que não esteja tudo bem, Aunque no esté todo bien, mesmo que eu tenha muitos problemas, aunque tengamos problemas, mesmo que meu carro não seja o que eu quero, aunque mi auto no sea el que yo quiero, mesmo que eu não more no lugar que eu quero morar, aunque yo no viva en el lugar que yo quiero vivir, mesmo que nem todas as minhas contas estejam pagas, incluso aunque todas mis cuentas no estén pagadas, mas eu sou o homem mais feliz do mundo. yo soy el hombre más feliz del mundo. E o Senhor permaneceu fiel em todo o tempo. Y el Señor permaneció fiel todo el tiempo. Eu queria orar com vocês essa manhã. A mí me pedir para gustaría vocês orar con ficarem de ustedes pé. en esta mañana. Pónganse de pie. Senhor, eu te agradeço Señor, yo te agradezco por tudo que o Senhor tem feito por todo lo que el Señor ha hecho aqui nesse lugar. aquí en este lugar. Eu te agradeço por essa casa, Yo te agradezco por esta casa, por essa igreja, por esta iglesia, pelos pastores, por los pastores, a liderança, por los líderes, por todos que fazem parte desse lugar. por todos los que son parte de este lugar. Eu te agradeço pelos meus irmãos. Yo te agradezco por mis hermanos. Eu agradeço por eles perseverarem no Senhor. Yo te agradezco porque ellos perseveran en el Señor. E eu quero pedir nesse momento Yo quiero pedirte en este momento para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que ellos sean fortalecidos en el que Señor, eles continuem avançando que ellos continúen avanzando de acordo com a palavra do Senhor. de acuerdo con la palabra del Señor. Eu oro para que a presença do Senhor os acompanhe em todo o tempo. Yo oro para que la presencia del Señor los acompañe todo el tiempo. Eu quero orar pelas casas aqui representadas, Yo quiero orar por las casas representadas aquí, as famílias aqui representadas, las familias aquí as representadas, famílias de cada um. las familias de cada uno. Eu quero orar para que a presença do Senhor venha sobre Yo quiero elas. orar para que la presencia del Señor venga sobre ellos. Eu quero orar para que a glória do Senhor venha sobre elas. Quiero orar para que la gloria del Señor venga sobre ellos. Eu quero orar por restauração nesse lugar. Yo quiero orar por restauración en ese lugar. Que o Senhor venha restaurar as vidas Que el Señor venga a restaurar las vidas das famílias de cada um aqui representado. de cada familia aquí representada. Que o Senhor venha restaurar as relações, Que el Señor venga a restaurar las relaciones, casamentos,
matrimonios, relações de pais e filhos, relaciones entre padres e hijos, em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. E eu oro para que o Senhor derrame todas as bênçãos do Lloro céu. para que el Señor derrame todas las bendiciones del cielo. Mas o principal, Pero lo principal, eu oro para que o Senhor os batize yo oro para que el Señor los bautice com amor pelo Senhor. con amor por el Señor. Extremo amor pelo Senhor. Un extremo amor por el Señor. Mais que a qualquer outra coisa. Más que cualquier otra cosa. Mais que os bens materiais. Más que los bienes materiales. Mais que os projetos. Más que los proyectos. Mais que o ministério. Más que el ministerio. Amor pelo Senhor Un amor por el Señor e pela sua palavra. y por tu palabra. Nos faz a cada dia mais apaixonados pelo Senhor. Hacenos cada día más apasionados por esa palabra. Nos faz cada dia mais dependentes do Senhor. Hacenos cada día más dependientes del Señor. Nós queremos ser dependentes do Teu Espírito, Nosotros queremos ser dependientes de tu Espíritu. totalmente dependentes da Tua presença. Totalmente dependientes de tu presencia. Batiza-nos Bautízanos com fogo do Seu amor. con fuego del Señor. Batiza-nos Bautízanos com amor intenso pelo Senhor. con un amor intenso por el Señor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén.